Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula, hoje com foco na formação dos direitos humanos no Brasil. Vamos tentar olhar e analisar um pouco da história do Brasil na perspectiva de compreender a construção dos direitos humanos neste país. Gostaria de retomar com vocês que nós já tivemos aí umas 3 videoaulas com os temas discutindo globalização, discutimos também a formação do IDH, a construção dos direitos humanos no mundo e agora nós vamos estar focados no Brasil. É importante que você tenha essa compreensão que começamos a pensar o mundo global e agora nós vamos afunilando e chegando ao Brasil e devagarinho temos como preocupação chegar aí no seu território, onde você habita, onde está sua família, seus companheiros, amigos, colegas, para ir compreendendo essas perspectivas. É compreender o global na intenção de compreender o local na perspectiva de compreender o global. E agora vamos dar uma olhada na história do Brasil, como que a história dos direitos humanos inicia aqui, para que a gente possa ter uma visão, uma compreensão da política da vida, da política de direitos humanos no Brasil e ver como isso repercute no nosso cotidiano escolar. Todos nós aqui temos essa preocupação, eu desse lado, vocês daí, nessa perspectiva de juntos ter uma compreensão. Qualquer dúvida, vocês poderão olhar no guia, sobretudo no capítulo 4, nós estamos pensando nessa perspectiva de ter esta compreensão da história dos direitos humanos no Brasil. Há uma cartografia dos direitos humanos. Quando a gente pensa nos direitos humanos, nós pensamos eles do ponto de vista de uma cartografia. O nosso foco é a política de direitos humanos no século XX e XXI. É lógico que nós retomamos um pouco o Brasil do século XVIII, porque é a partir daí que a gente pode estar tendo uma compreensão da evolução, da formação e da construção dos direitos humanos. A cartografia dos direitos humanos no Brasil é produto de muitas lutas dos trabalhadores da sociedade civil. Os direitos humanos ajudam a responder os desafios da globalização. Isso é importante, que a gente sempre observe e acompanhe que os direitos humanos é um meio, é um instrumento, uma possibilidade que nós temos para enfrentar a dinâmica da globalização. Na primeira videoaula, nós refletimos e buscamos compreender que não existe uma única globalização. Há uma globalização fundada no mercado. Quando ela é só fundada no mercado, nós chamamos que ela tem algumas características da perversidade. Pensamos também em uma globalização voltada para os direitos humanos, para a política dos direitos humanos. E uma tentativa de equacionar, numa terceira perspectiva da globalização, de equacionar desenvolvimento humano com desenvolvimento econômico, para que as pessoas possam ter uma vida bem, saudável, com proteção e com liberdade. É nessa perspectiva que nós estamos tentando compreender os direitos humanos no Brasil. E a gente pode ir continuando nessa linha de ver os direitos humanos como uma invenção moderna. A base dos direitos humanos é a democracia, a racionalidade e a ética. Veja, qualquer dúvida que vocês possam ter e querer compreender e aprofundar os direitos humanos, tem 3 dicas que nos ajudam a compreender. Os direitos humanos têm que estar fundados na questão da democracia, na questão da racionalidade e na questão de uma ética. Temos que pensar nesse princípio ético. É lógico que os direitos humanos no Brasil e no mundo, às vezes se identifica com a ética e a ética se identifica com direitos humanos. Mas tem perspectivas um pouco diferenciadas. Em alguns momentos isso é possível se juntar, em outros momentos há um certo distanciamento. Mas é importante que a gente possa aprofundar essa perspectiva, vendo numa linha da democracia e, ao mesmo tempo, percebendo que nós estamos falando de uma invenção moderna, como mostra aqui. No Brasil, os direitos humanos são preconizados a partir da Revolução
francesa e começa a ser implantado somente no século XX, dentro de novas condições econômicas e políticas e sociais. Aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, antes de entrar na República Velha no Brasil, é que quando nós falamos de direitos humanos, a tradição brasileira, é, a construção das constituições no Brasil, a questão do princípio de igualdade, liberdade e fraternidade, nós temos um olhar para a Revolução Francesa. Nós estamos no Ocidente e, portanto, nós temos um movimento, uma forma de pensar o mundo dentro de uma perspectiva ocidental. E essa cultura, esses princípios da cultura ocidental, vem muito da Revolução Francesa e, óbvio, de todos os outros movimentos que nós falamos que ocorrem na Europa e que repercutiram na América Latina e na América do Norte. Né? Então é importante que a gente tenha um pouco também dessa clareza. E o primeiro grande movimento de tentar buscar aquilo que nós chamamos de direitos humanos hoje, né, que não naquela época tinha essa clareza, mas que agora a gente, fazendo uma leitura da história, começamos a ter clareza, começa-se na República. Né? Veja, a República Velha, como nós chamamos, ela teve aí o período de 1889 a 1930. Veja, se você der uma olhada na história, nos dados da história, até o início da República Velha, nós tínhamos trabalho escravo. A pessoa era escrava em função de um conjunto de coisas, mas, sobretudo, de sua cor. E o trabalho escravo, ele é um afronto contra a existência humana, contra as pessoas que sofrem e que são vítimas deste processo. Acredita-se que isso repercute também nas pessoas que oprimem, que criaram a exploração dessa coisa chamada o trabalho escravo no Brasil. E isso, a partir da República, começa a ter um movimento de mudança. É óbvio que nós ainda não resolvemos isso no Brasil quando a gente olha para os dados estatísticos e a situação do povo negro no Brasil. Mas teve um avanço, houve um movimento. Então, esse é um grande marco que nós temos de pensar e de mudar. Foi quando se começa a República no Brasil. As constituições, elas vão sendo construídas, e é bom que a gente saiba, acabei de falar isso, que as constituições brasileiras, no início, elas aceitaram duas coisas perversas para a sociedade que hoje nós olhamos: trabalho escravo e o trabalho infantil. Vejam vocês que no Brasil crianças de 7, 8 anos trabalhavam sobre regimes de um trabalho violento, né? Não é de um... Veja, trabalhava e era explorada, que comprometia com todo o seu desenvolvimento. Somente no século XX é que nós vamos ter essa clareza, essa conquista de que o trabalho infantil, nas condições que eram realizadas, ele impedia o desenvolvimento das pessoas, o crescimento das pessoas. Essa é uma discussão que está posta na nossa sociedade, mas há um consenso na política dos direitos humanos que criança não deve trabalhar em nenhuma circunstância e nenhuma condição. E aí é uma discussão que se estabelece hoje do trabalho do adolescente, que deve iniciar em torno dos 16 anos. Vejam, antes nós criávamos aí umas condições de trabalho para crianças de 7, 6 anos. Havia crianças que morriam no trabalho brutal, né, de desrespeito, de tanto trabalhar que se esgotava todas as suas energias. Basta a gente dar uma olhada aí na história que nós vamos encontrando esses tipos de questões, como o trabalho escravo e outras violações de direitos humanos que nós temos e ainda hoje rebate no nosso cotidiano, rebate nas nossas práticas, na prática escolar, nas práticas das nossas famílias, nas convivências entre as pessoas. O trabalhador não tinha direito às férias remunerada, né? A jornada de trabalho ultrapassava de 48 horas semanais. Então, aqui, veja,
os direitos trabalhistas, eles estão muito próximos dos direitos humanos, às vezes se confunde, mas é importante a gente trazer esses elementos para que a gente possa ir aprofundando e analisando essas questões, né? Quando a gente analisa aí, vocês poderão fazer qualquer estudo sobre isso, a história das constituições, né? Nós tivemos aí a primeira Constituição, é a da independência do Brasil, que foi em 1824. O Brasil teve sua independência em 1822, mas em 1824 se elabora uma Constituição. E aí a próxima é a da República, que é de 1891. Depois, um outro momento, na formação do Estado Novo, nós temos aí 1930 e 1937. Depois nós temos uma outra em 1945 e com o golpe militar, né, em 1964, tivemos uma outra Constituição. E a Constituição que nós temos hoje é a de 1988. Né? É importante que você possa refletir, porque parece que quando a gente fala de Constituição, nós estamos falando de uma lei que está parada, estática e tal. Mas a Constituição, ela sempre expressa um consenso, ela sempre expressa acordo entre as pessoas. Então, ela expressa vários conflitos, lutas, forças, embate. Quando se escreve uma Constituição, que a gente pega o texto, parece que o mundo é estático. Não, ali foi expressão de vários embates, de várias lutas entre grupos, pessoas, instituições, e chegaram àquele consenso. Esse consenso nós chamamos de Constituição. A nossa hoje é de 88, é que normatiza todos os direitos humanos. Por isso é importante a gente dar uma olhada na história das constituições, a fim de capturar essas questões que nós estamos chamando de direitos humanos. Vejamos. Para chegar a uma síntese sobre os direitos humanos, seria legal você dar uma olhada na linha do tempo. Existe um site, esse site está aí na tela, você pode depois dar uma olhadinha nesse site e lá você vai encontrar a linha do tempo, né, de todo o desenvolvimento dos direitos humanos. Tá? Veja, você vai perceber as primeiras leis, sobretudo a partir da primeira Constituição, mas também você vai ter outras leis, né, lei do ventre livre, e outras leis que vão mexendo e construindo com a sociedade e alterando, e alguns códigos, normas, que vão existindo ao longo da história do Brasil, e por isso é importante dar uma entrada nesse site, que você terá aí uma ideia da linha do tempo, da história do Brasil e os grandes marcos e os grandes acontecimentos jurídicos. Tá? Aí você está vendo, a imagem das primeiras constituições brasileiras. Aqui está de azul, do Império, né? A nossa primeira Constituição, a partir da independência, teve essa Constituição, e depois você está vendo aí a foto, a imagem da Constituição da República. Eles tinham todo um capricho, toda uma forma de trabalhar a capa da Constituição. Então nós temos aí que você possa dar uma olhada e ver como é que as coisas eram trabalhadas, e esse cuidado, o que significa isso, o respeito à Constituição, a valorização à Constituição, isso é muito importante. Bom, quando nós falamos dos direitos humanos, nós estamos falando de um bem comum, nós estamos falando de algo que é consenso e é bem para todas as pessoas que ali vivem. Não é possível pensar os direitos humanos para proteger um determinado grupo em detrimento do outro. Nós temos que estabelecer o que é um bem comum, e esse bem comum deve ser defendido para todas as pessoas, né? Ou seja, violação de direitos humanos mexe com a dignidade da pessoa, e isso não pode ser aceito em nenhuma circunstância. Então, quando se fala de direitos humanos, nós estamos falando de algo que protege, que defende a vida das pessoas, né? Às vezes, aquelas pessoas que ficam irritadas, acham ruim, porque defendeu o direito. Veja, você tem que pensar uma base comum e proteger essa base comum, né?
Veja, tanto homens, mulheres, crianças, idosos, todas as pessoas devem ser protegidas na sua dignidade, o direito de existir e o direito de desenvolver. E aqui o desenvolvimento é sempre um desenvolvimento com liberdade. Os pensadores, os autores que discutem os direitos humanos colocam isso o tempo todo. Não é possível pensar proteção sem a liberdade. É proteção e liberdade das pessoas. Ao mesmo tempo que a pessoa precisa ser protegida, ela precisa ter condições para garantir o seu desenvolvimento e as suas habilidades e competências humanas e também buscar uma forma de sobrevivência. Vejamos aí uma primeira noção de direitos humanos. A noção de direitos humanos nasce de uma consciência crítica, contém sempre um projeto alternativo de sociedade. Esse conceito mostra que a humanidade está aprendendo com seus erros e experiências. Os direitos humanos são expressão da busca do bem comum e da qualidade. É importante que você perceba, ou você já percebeu, ou está começando a perceber, é que os direitos humanos não é uma coisa que é dada de uma hora para outra. Ele é um processo de construção. E ele é um processo de construção, de defesa, de proteção da vida. Nós temos que pensar na ideia do bem comum e de fortalecer esse bem comum. É nesse sentido que nós estamos trilhando e nós estamos refletindo aqui os nossos processos. Continuando aí para que você possa avançar nessa linha. A história do Brasil é rica de movimentos, pelas conquistas dos direitos humanos. Por isso que nós falamos que os direitos humanos é uma construção de conquistas, de mudanças sociais. E nós temos aí vários grupos que se fortaleceram nessa luta, nesse processo de contribuição para a construção dos direitos humanos e das mudanças sociais. Temos aí os anarquistas, os anarcos-sindicalistas, os abolicionistas, canudos contestados, direta já, caras pintadas, panelas vazias, os meninos e as meninas de rua, pastoral de menor, movimento sem terra, comunidades eclesiais de base. Então temos um conjunto de movimentos sociais e esses movimentos sociais eles vão lutando, cobrando do Estado a construção de uma política dos direitos humanos. É óbvio que quem reconhece os direitos humanos, quem estabelece a política dos direitos humanos é o Estado. Mas o Estado estabelece e define sempre a partir de uma mobilização, de uma demanda, de uma resposta que tem que ser dada à sociedade. E esses movimentos no Brasil, a gente pode olhar aí que lutaram arduamente para essas conquistas daquilo que nós chamamos de direitos humanos hoje. Em todos os âmbitos dos direitos humanos, quer no sentido da saúde, da educação, da assistência, da moradia, da justiça, da segurança. Veja, de poder ir e vir, de estar, de alguns direitos sociais, direito à alimentação, direito à paternidade, direito a registro civil. Veja, muitas pessoas no Brasil morreram sem tirar registro, que nem foram computadas. Várias crianças foram enterradas sem ser registradas, no fundo de uma casa, num terreno vazio, enfim. Essas questões todas são direitos que as pessoas têm, desde o seu registro de nascimento, a educação, saúde, assistência, alimentação. Isso tudo compõe essa rede dos direitos humanos, justiça, liberdade, tudo isso constitui o que nós aqui estamos refletindo e falando como direitos humanos. Então é importante perceber essa riqueza do Brasil. E para facilitar a sua visão e a sua imagem, nós vamos mostrar aqui agora algumas imagens para que você possa observar aqui. Veja, você tem aí, nós estamos pegando a discussão desde 1964, porque com o golpe da ditadura militar se criou uma dificuldade de avanço dos direitos humanos.
porque é um estado de exceção onde as pessoas perdem o direito à liberdade. E pensar nos direitos humanos é fundamental se pensar na liberdade e na proteção. E num governo ditatorial, as pessoas perdem aí o direito à liberdade. A liberdade fica concentrada na mão do Estado. E isso dificulta alguns desenvolvimentos e alguns procedimentos das pessoas. Mas aí vocês vão vendo aí o pessoal de verde e amarelo, manifestações das diferentes lutas, né? Tivemos a luta pela direta já, a luta aí dos caras pintadas e, ultimamente, algumas lutas aí em situação da realidade que o Brasil vive atualmente, desde 2013 até agora. Várias praças, várias manifestações foram lotadas aí vocês veem ali uma imagem de 2015, que é para mostrar assim, que o Brasil foi rico e o Brasil é rico de manifestações, né? E aparece para as pessoas sempre aí essa ideia desses movimentos, na medida que se encontra uma ditadura, como a época da ditadura militar, a gente tem aí a resistência desses grupos que se lutam, se organizam. Desde práticas comunitárias, como cultura popular, o movimento Anistia no Brasil e outros grupos de direitos humanos e outras organizações de direitos humanos que vão lutando e vão costurando isso. E isso nós denominamos como espaço de resistência. Damos uma olhada aqui para que vocês possam aprofundar um pouco mais, né? As conquistas sociais sempre enfrentam resistência de grupos ligados ao mercado ou à política ou ao Estado, né? Quando se pensa em democracia, se pensa em direitos humanos, há disputas de grupo. A gente não pode ser ingênuo de achar que não há uma disputa de grupo. Então, isso é costurado, isso é construído, né? E essa resistência, ela persiste. Mas as lutas sociais, desenvolvimento da tecnologia no século XX, compeliram ao Estado aí o que nós estamos chamando de políticas públicas, né? Essas lutas continuam, as resistências continuam e nós estamos avançando. Veja, algumas pessoas, às vezes, afirmam que os direitos humanos não servem para absolutamente nada, né? Se faz uma crítica aos direitos humanos. Vejam vocês no cotidiano de vocês, no dia a dia de vocês, como que isso é importante, essa coisa dos direitos humanos e das políticas públicas. Vejam, a forma como hoje nós estamos nos relacionando com as mulheres, né, que nós estamos convivendo com as mulheres. Apesar, quando a gente fala relacionando com as mulheres, parece um grande problema. Mas veja, até pouco tempo, as mulheres não tinham a liberdade que têm hoje, tá? E essa liberdade é positiva para as mulheres, como é positivo para nós, tá? E aí a questão das crianças, né? A gente, como professor ou como qualquer grupo, a gente poderia tranquilamente mandar as crianças calarem a boca e aí estava tudo resolvido. Se resolvia o problema de uma forma autoritária. Agora não. Eu tenho que dialogar com as pessoas, eu tenho que conversar com as pessoas e isso altera significativamente o campo relacional, né? Por isso que nós falamos às vezes, o mundo está cada vez mais violento, as coisas estão acontecendo, e eu diria o seguinte, o desafio nosso hoje é aprender a conviver em um mundo mais global, mas não só mais global, mas também interagir nas relações cotidianas, né? De aprender a conviver com a minha família, aprender a conviver na empresa, aprender a conviver no ônibus, tal, de respeitar as pessoas, de deixar as pessoas que precisam de alguns atendimentos especiais, que essas pessoas tenham esses direitos e essas possibilidades. Então, nós estamos discutindo aí uma política de direitos humanos e, portanto, também que se traduz em políticas públicas. Não basta falar de direitos humanos se não tem políticas públicas que possam efetivamente atender, né? Então, se eu falo assim, uma criança tem direito à moradia, significa que eu tenho que criar políticas públicas que criem essas possibilidades para aquelas crianças que não tenham. Se eu falo que uma criança tem direito à educação infantil, que todas as crianças têm, eu tenho que criar toda uma política pública para que elas sejam atendidas, né? Então, essa é a ideia que está posta. Apesar das resistências, nós temos avançado, né?
A Constituição de 88 criou as condições para uma política dos direitos humanos contrária aos preconceitos e à discriminação, à desigualdade social, à violência, à fome, à miséria e à prática do genocídio. Então, veja, o conjunto de acervo da Constituição de 88, os procedimentos da Constituição de 88, ela tem dentro dela um desenho de uma política de direitos humanos, para que possa garantir para as pessoas o direito e a liberdade de desenvolver, bem como a sua proteção, que isso se traduz em políticas públicas. Aí nós estamos vendo, neste momento, uma foto assim, só para mostrar as lutas e os desenvolvimentos e os avanços que a Constituição de 88 ela nos trouxe a partir dessas lutas. E, finalmente, o último tópico da construção dos direitos humanos no Brasil, que é o Plano Nacional dos Direitos Humanos. Esse é um plano que foi construído, que tem muita gente que fala assim, que é um plano que foi construído de cima para baixo, mas veja, esse é um plano que ele não foi construído de cima para baixo. Ele foi construído numa interação de cima para baixo, de baixo para cima, de um diálogo. Tanto que os direitos humanos nós temos 3 versões. Passou a construção dele da primeira versão e um pouco da segunda versão, passou-se pelo governo, no período do governo do Fernando Henrique Cardoso. E o segundo momento dessa construção passou-se pelo governo do Lula. Então, veja, nós estamos pensando aqui em toda uma construção de direitos humanos de um plano. Então, um plano de direitos humanos que tem um conjunto de ações para erradicar as diversas violações de direitos humanos, como exploração sexual, tráfico de pessoas, questão de saúde, de educação, de convivência humana. Então, nós temos aí um conjunto de ações que está descrito neste plano, que você pode olhar aí, que é o resultado de um grande processo de diálogo, de entendimento entre forças políticas da sociedade civil e do poder público. O Plano Nacional dos Direitos Humanos tem aí uma sigla, que vocês vão sempre olhar, aí o guia traz isso, vocês podem dar uma olhada aí no guia, PNDH, reforça a importância de respeitar e proteger com liberdade a igualdade e a fraternidade para todos. O documento também contém meios para impedir a impunidade para uma construção da cultura da paz. Veja, hoje o maior desafio nosso, e aí a política dos direitos humanos interfere nisso, é nós criarmos no Brasil aquilo que nós chamamos de uma cultura da paz, em que as pessoas possam conviver e reduzir, sobretudo, as práticas de violência. Então, isso a gente precisa dar uma olhada. Esse é o símbolo do PNDH, a versão 3, que é a que está valendo hoje. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção de vocês é o que se pode fazer diante de uma violação de direitos humanos. Nós temos vários mecanismos. O que é o mecanismo nacional é Disque 100. Se você conhece alguma pessoa, ou você procura um agente público perto da sua cidade, ou você telefona por Disque 100, você não precisa se identificar e eles recebem a denúncia e mandam a polícia ou alguém, ou uma autoridade competente e dar uma olhada. Então não esqueça, assim, qualquer pessoa que você perceber que tem violações de direitos humanos no Brasil, Disque 100. Esse é um mecanismo tal. Depois, cada município tem os seus programas, Isso é importante de nós olharmos que tem diferentes planos, o Plano Nacional de Erradicação, o Plano de Combate à Violência, o Plano de Prevenção ao Trabalho Infantil, tem vários planos, esses planos, o Plano de Enfrentamento ao Abuso Sexual, tudo isso sai dentro dos direitos humanos para poder defender os direitos humanos. E é sempre a ideia de proteção com liberdade, como descreve o artigo 5 da Constituição brasileira. Todos são iguais perante a lei. E, em síntese, para retomar e fazer uma síntese da nossa fala, da nossa reflexão, os direitos humanos criam as condições para a cultura da paz e a redução da violência no Brasil. É óbvio
que quando nós estamos falando, isso não se dá de forma espontânea. Por isso que a gente tem que retomar os planos, diferentes planos que nós apresentamos aí atrás, para que você possa compreender. Então, cada violação de direitos humanos, o governo brasileiro cria um plano de combate, né? Para que as pessoas não sejam vítimas dessa situação, quer de racismo, de preconceito ou de outras naturezas, de outra patologia, ou perca sua liberdade de ir e vir, porque vive como escravo, sobre a exploração de uma pessoa. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, né? Nessa videoaula e convidar a vocês para que nós possamos assistir a próxima videoaula, que nós vamos estar trabalhando um pouco com dois grandes temas, né, das próximas videoaulas. É a questão da alteridade e também a aplicação dos planos nos municípios, porque direitos humanos precisa ser implantado nos municípios, ele ocorre o atendimento nos pequenos territórios, pensa-se global e age-se local. Muito obrigado.